Os anos 90 foram e formaram, assim, a base musical de muita gente, né? Inclusive de você aí do outro lado, que eu sei. E que tá assistindo agora esse vídeo. E também marcou a minha. E foram muitos bons discos, assim, lançados, né, na primeira parte da década de 90, que até hoje estão, assim, marcados em nós, né? Seja pela beleza, pela autenticidade, ou mesmo aí simplesmente por marcar um fato aí de nossas vidas. Vocês concordam com isso? E hoje, cara, a gente vai falar de um disco em específico aqui no Minha Vida em Vinil, que tá para completar 30 anos agora em 2025. E ele é meio que considerado assim, um álbum conceitual, sabe? Você logo vai entender o porquê. Então vem comigo hoje que nós vamos falar sobre o Jagged Little Pill da Alanis Morissette. Bom, nos anos 90 eu já contei essa história aqui, né? Eu ainda curtia um som mais pesado, assim. Muito era a influência dos meus primos e também amigos, né? Além de Iron, de Metallica, de Sepultura, nessa época eu já surfava um death metal e até um thrash metal um pouco mais old school, assim. Mas eu já estava descobrindo novas coisas velhas, como Yes, Uriah Heep, principalmente o The Purple. Mas aí, cara, a gente pula para 1996, que é o ano em que eu fui trabalhar na Cidecia, né, uma loja de CDs que era bem famosa aqui na minha cidade, na região. E além da loja, tinha também uma distribuidora, então toda semana aí tinha vendedor, né, das gravadoras passando por ali. Sim, porque nessa época haviam vendedores de gravadoras com seus catálogos maravilhosos, cara. Então lembre-se, nessa época o CD era o queridinho de praticamente, sei lá, cara, todo mundo. E meu também, né? E por trabalhar então nessa loja toda e acompanhar de perto essas compras, eu acabava tendo que ouvir praticamente de tudo, assim. Desde música regional, música sertaneja, até eletrônico, hip hop, dance, daquelas coletâneas dance, cara, infinitas coletâneas da Jovem Pan e de muitas outras rádios e tal. Até aqueles CDs do Celso Portiolli, cara, é tudo isso aí, cara, e era um ossos do ofício, né? Mas eu ia descobrindo coisas legais também, cara, como bandas de grunge, rock alternativo, essas novidades todas, né? E nessa época também havia MTV, então essa era a nossa fonte de informação. Tudo isso e as revistas que a gente tinha. Mas eu confesso, cara, que trabalhar em uma loja de CD foi muito legal, cara, descobri muitas coisas. Eu também acabei adquirindo muita coisa boa, né? E eu me lembro perfeitamente da primeira vez que eu ouvi Ironic, cara. Que música que tá nesse disco aqui, ó? O Jagged Little Pill, né? Da artista canadense Alanis Morissette. E nessa época eu tinha 19 anos. E é uma memória que eu tenho bem vivida, assim, bem guardada, sabe? Nessa época eu já estava terminando o colegial, estava fazendo preparatório pré-vestibular, ou seja, cara, era o momento certo para esse tipo de música aqui, até porque tem aquela coisa, né? A gente vai evoluindo de acordo com as nossas amizades e nessa época eu tinha aí muita amizade feminina, então era mais inevitável que eu acabasse gostando disso. E ao longo dos anos seguintes eu fui um daqueles 30 milhões de pessoas que viraram fã desse disco aí e o tomaram para si, né, a ponto dele se tornar muito mais do que apenas um álbum que eu tive em minha coleção de CDs, né? O Jagged Little Pill. E eu digo tive pelo seguinte, cara, eu andei perdendo aí muitos CDs, né? Que foram ficando para trás com uma pessoa e tal, que não é o caso. Inclusive o Jagged Little Pill, mas isso não é o caso, né? E o tempo passa, eu consegui outro CD, que é esse aqui que eu tô mostrando para vocês, já mostrei, né? E eu escolhi o CD pelo seguinte, cara. Nos anos 90, o jeito certo de se ouvir música incluía o Jagged Little Pill e ele era em CD. Então eu preferi ter uma cópia dele assim mesmo, em CD. E pra mim, cara, o que faz desse disco aqui um grande disco, né, o Jagged Little Pill, é a sua natureza crua, assim. A Alanis, ela foi bem inteligente ao escrever um álbum que fosse tão intenso, pessoalmente, né, que falasse sobre características específicas de sua vida com as quais milhões de pessoas pudessem, de alguma forma, aí, se relacionar, sabe? E fazendo isso, cara, entrando totalmente, assim, dentro de si mesma e expondo essas suas ideias e entregando tudo, assim, de alma, de espírito, de coração, sem restrições, cara, ela meio que tornou isso mais universal, mais inclusivo, sabe? Mesmo que algumas críticas a chamem de emo, de vendedora de poesia adolescente. E isso aqui, cara, meio que tem um certo tipo de fundamento, cara, porque ela escreveu o disco quando tinha apenas 21 anos, né? Tinha acabado de se mudar da casa dos seus pais para Toronto, em meados aí da década de 90. Esse disco conta com a participação do produtor Glenn Ballard, que ela conheceu aí e logo teve uma conexão bem instantânea, assim.
Ballard já era meio veterano em 96, 95, nessa época toda aí, né? Ele havia escrito músicas por Bad, ele escreveu Man in the Mirror, ele escreveu Keep the Faith, que é a música que tá no Dangerous, os dois discos do Michael Jackson, e também coescreveu The Voice Within, né, da Christina Aguilera. Aliás, cara, a carreira dele é bem grande, né? Ele já trabalhou com Paula Abdul, Aerosmith, descobriu Katy Perry, cara, é muita gente, assim. E o ritmo de trabalho desse disco aqui foi tão intenso, cara, que eles escreviam uma música por dia. Inclusive, em algumas entrevistas aí, ela mesma disse que a faixa Perfect foi escrita em apenas 20 minutos. E veja, um currículo desse aí não é brincadeira, né? E o disco ainda teve a participação de nomes de peso na gravação, como Flea, como Dave Navarro, né? Matt Laug na bateria. O disco foi lançado então no dia 13 de junho de 95 e vendeu 20 milhões de cópias no mundo todo. E tudo isso, cara, ele tendo surgido quando o grunge estava, tipo assim, no auge, né? E o disco teve um total de 6 singles, com todas as músicas, com a exceção aí de All I Really Want, entrando no top 10 em várias paradas aí ao redor do mundo. E a faixa Irônica mesmo, que eu falei pra você no começo desse vídeo, né? Ficando em 4º lugar na Billboard Hot 100, que foi o seu single de maior sucesso nos Estados Unidos. Mas foi o primeiro single, You Oughta Know, que deu o tom todo desse álbum aí. Com aquela sexualidade feminina e uma raiva tão crua, assim, cara, tão descarada, vamos dizer. Até então não tinha sido visto numa escala meio comercial, assim, sabe? E que mostrou, assim, que as mulheres também podem ficar irritadas, tanto quanto os homens, assim, podem ficar perversas, podem ficar excitadas, podem ficar tudo que elas quiserem, né? Hand in My Pocket, o segundo single, já vai mostrar uma Alanis, assim, um pouco mais autoconfiante, né? Que consegue se divertir. A Ironic se torna sua marca registrada. É tipo a Starway to Heaven dela, assim. Mesmo ela sendo uma música com um pouco de ironia, um pouco mais pontual, ou mesmo até situacional, dramática, ou até mesmo irônica, cara. Não vai dar pra negar a indiferença de Alanis ao mundo e como ele pode talvez te destruir no final. É uma puta de uma canção, sabe? E, além de todos os singles lançados, né, ainda encontramos coisas bonitas como Mary Jane, né, onde ela vai tranquilizar uma amiga, assim, em meio a uma tristeza que ela tinha, enfim. Ou ainda a faixa Forgive, né, que é uma música com uma retrospectiva mais religiosa, cheia de camadas, lindíssima. Na boa, cara, entregar um álbum assim com apenas 21 anos, né, não é pra qualquer um, vocês podem concordar. Ela criou todo um clima e uma atitude que definiria uma era toda. Essa conectividade que ela teve aí, falando sobre expectativas parentais, doença mental, codependência, patriarcado, amizade, amor próprio, cara, adultério, podia ser um tipo de música complicada até. Mas foi isso que conectou as pessoas, né? E todas as complexidades citadas é algo pelo qual todo mundo vai passar em algum momento de suas vidas. E é isso que torna esse disco tão autêntico, assim, tão original. E hoje, 30 anos depois, o disco continua tendo a mesma relevância que teve no seu lançamento. Houveram outros discos que seguiram essa mesma linha, a gente sabe, né? Mas a Alanis foi um tipo de precursora de tudo isso, assim. Mas antes de tudo, cara, o Jagged Little Pill é um lembrete de que não esqueçamos que, por mais que a gente já tenha percorrido um longo caminho, assim, sobre esses assuntos que abordados, né? Principalmente quando a gente vai tratar aí de agressão a mulheres, né? A gente ainda tem um longo caminho ainda para percorrer. Viva Alanis Morissette, cara, Jagged Little Pill, minha versão em CD, como eu falei, cara, ó. Eu esqueci de mostrar o verso, né? Eu lembro também de um fator muito interessante que You Oughta Know já contava com o baterista que tocou no Foo Fighters, né? E daqui o Dave Grohl descobriu ele e chamou, enfim. Foi o ano também, 95, 96, por aí, o ano que a Alanis Morissette veio pela primeira vez ao Brasil, tocou no Serginho Groisman, cara, teve uma apresentação ao vivo, então é um disco bem marcante, né? E é um disco de descobertas, como eu falei pra você, assim, e principalmente um disco que vai moldando toda uma cena, né? E todo, assim, um gosto, não só de todo mundo, mas meu, principalmente, pro futuro, assim. Hoje, 30 anos depois, a gente tá falando de Jagged Little Pill. Eu acho um disco muito bom, cara. Ela tem vários discos bons, mas a carreira oscilou entre altos e baixos, mas agora tá voltando, né? Teve alguns problemas, enfim. E agora volta, então, se apresentando com esses 30 anos aí de Jagged Little Pill. O encarte, se você pegar, cara, maravilhoso. Ele é todo em branco, com uma tipo datilografado, né? As letras datilografadas. Então, algumas fotos em preto e branco, assim, ó. Sensacional, cara.
E é isso, cara. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aqui embaixo deixa seu like, faça sua inscrição, compartilhe com seus amigos e comenta aí, cara. Se você, quando que foi que você ouviu pela primeira vez a Alanis? Se você gosta, se você não gosta, vamos continuar o nosso papo por aí, tá bom? Obrigado a todo mundo que acompanha minha vida em vinil. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!